Olá, povo de Deus! Sejam todos muito bem-vindos. Claudinha, chegamos ao 22º episódio. Agradecidos a Deus pelo privilégio de servi-lo, pelo privilégio de, através da nossa profissão, na comunicação, a gente servir o reino do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 22º podcast. Nós pedimos que você curta, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha e fale conosco. Isso, você pode entrar em contato com a gente também através do site www.darcifreitas.com.br. Nosso público, cristãos de todas as denominações, nós temos evangélicos, católicos, nós temos pessoas que são influentes, nós temos médicos, temos doutores, temos pessoas que são só membros engajados, mas são aqueles que fazem a diferença, porque o Espírito é o mesmo, o Espírito de servir. Quando nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, automaticamente nós somos chamados a ser um testemunho, muitas vezes chamando aquele que está precisando, muitas vezes convidando, vamos lá na minha igreja, eu quero apresentar o meu pastor, enfim, todos nós temos condições de servir ao Senhor. Galo Zé, tudo bem com você, meu filho? O que foi que aconteceu, filho? Tá aí, Claudinha. Tá aí o nosso galo. O nosso convidado já viu, não dá muito um frango assado esse aí, mas ele é interessante. Por falar nisso, o nosso convidado... agora... O senhor não tinha ouvido tanto talento assim num galo só? Tá bom, depois ele ora por você, meu filho. Tá bom, sim, tá certo, vai. Mas o Galo Zé começou há muitos anos na Rádio Melodia e ele foi para Sara Brasil e depois foram toda a existência da Gospel FM. Ele se criou na Assembleia de Deus e hoje ele está à frente da Assembleia de Deus Renovada em Cristo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, essa oportunidade para estar aqui hoje, essa noite, falando um pouquinho das coisas de Deus. Dividindo experiência com o povo de Deus. Algumas dores também. Sim, fazem parte da caminhada, Pastor Nilson, eu posso lhe perguntar uma coisa pessoal? O senhor já passou de 50 anos ou ainda só o cabelo ficou branco? 50 mais 3. A gente estava falando aqui que o senhor veio para compartilhar suas experiências conosco, E quantos anos de experiência, pastor? 25 anos que eu sirvo ao Senhor, pela bondade e misericórdia de Deus. 25 anos de conversão também? De conversão também. Eu aceitei a Jesus em 2001, já fui elevado a cooperador e já comecei a trabalhar no reino de Deus. Já foi para o ministério? Já fui para o ministério, fazendo muito evangelismo, pregando muito em praças públicas, cadeias, Então, aqui em Curitiba mesmo. Aqui em Curitiba mesmo, Pastor, então o senhor veio também numa vida totalmente pá virada, como a gente disse? Pá virada, Fui um menino que, embora recebi uma excelente educação dos meus pais, Minha mãe começou a servir a Deus aos 5 anos de idade. E meu pai, posteriormente, veio aceitar Jesus, mas bem mais tarde, E eu segui um caminho, vamos dizer assim, tortuoso, Completamente o contrário à palavra de Deus. Os pais dando testemunho, incentivando, mas o senhor se encantou pelas coisas do mundo. Se encantei pelas coisas do mundo, A palavra de Deus vai nos dizer que as más companhias ou as más conversações, elas corrompem os bons costumes, Então, na prática, o que isso quer dizer? Não adianta você ser criado no lar cristão, não adianta você receber a melhor educação, não adianta você estudar nos melhores colégios, mas se você se envolver com um ciclo de pessoas ao qual não professam a tua fé ou não comungam da mesma ideia, ou você ganha eles ou eles te ganham. Não existe meio termo. Normalmente eles ganham. Normalmente eles ganham. Tem muitos jovens por aí, ou que na idade da adolescência, a idade que se autoafirma, acha que sabe de tudo, E diz assim, não dá nada.
Não, Que engano, né, pastor? Que engano esse termo, não dá nada, né? que é um perigo esse termo. Esse tal de não dá nada, eita mentira diabólica, né? O tal do não dá nada, né? Pode até não dar nada naquele momento, né? Mas os efeitos, os reflexos são devastadores, né? A Bíblia diz, né, em João 10:10 que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Pastor, chegou um momento que os seus pais disseram: meu filho, eu quero que você vá para aqui. O senhor foi para o seu caminho e estava lá. Certamente seus pais nem tinham noção exata do que estava acontecendo. Enquanto o senhor estava envolvido, vamos dizer, com essas más companhias, o senhor tinha consciência do amor de Deus pelo senhor? Tinha. Como que aconteceu? Tinha consciência. Eu me envolvi, graças a Deus, um pouquinho tarde, sabe? Com 18 anos, né? No colégio, comecei a me envolver com as amizades que não eram boas, né? Então ali começou a fazer o uso de drogas e logo após, né? A hora que eu vi, eu já estava também comercializando isso. É mesmo, pastor? Entrei no mundo do tráfico. Para sustentar o vício, né? Fui preso, fui capa da Tribuna do Paraná, né, e tudo isso, mas por uma coisa serviu. Lá dentro, em 43 dias que eu fiquei preso no 7º distrito, aonde que era o 7º? Villauer. Eu li a Bíblia em 43 dias. É mesmo, inteira. pastor? Alguém levou a Bíblia para o senhor ou seus Tinha pais? lá. Tinha lá. Eu li a Bíblia inteira. E dessa leitura da Bíblia lá encarcerado, o que brotou do senhor para o senhor? A consciência? O senhor falou com temor, Deus? Né? Falei com Deus, pedi uma oportunidade, né? Mas quando saí de lá, não levei muito a sério. Isso aí veio mais Voltou para o caminho errado? Voltei para o caminho errado, veio consequências piores, né? Deus me dando oportunidades, Deus me dando livramentos, mas existia uma igreja orando, existia uma mãe orando. Muito forte isso, pastor. Isso, eu me recordo que eu chegava em casa de madrugada, lá estava minha mãe de joelhos dobrado, né? Então isso foi uma marca muito grande para mim. Mas chegou um momento que eu me enjoei de tudo isso e queria ter forças, né? O senhor sabe que nós ouvimos a apóstola Tânia Witt, que é cantora também, o apóstolo Edenilson, ela comentando: a oração, ela anula o decreto de morte. E o senhor tinha um decreto de morte? Tinha. Pela força do mal, né? Isso nós vemos, né? Isaías, quando foi levar a palavra a Ezequias, né? A Bíblia diz que ele virou do lado e falou: Senhor, se lembra quando eu estive na tua presença. Então ali nós sabemos que ele não estava mais, mas houve um arrependimento. Isaías voltou lá, Deus falou com ele, antes que saísse da casa, acrescentarei lá 15 anos a mais, né? Então Deus ainda ouve orações, e Deus vai continuar ouvindo orações de pessoas sinceras, de pessoas justas, né? Deus tem o prazer de cumprir com aquilo que nós clamamos a Ele dia e noite, né? Desde que, claro, isso esteja de acordo com a palavra de Deus e a vontade de Deus que deve prevalecer, né? Quem sabe, não você, mas alguém da sua família, alguém que você está intercedendo, alguém que você está orando, alguém que você está buscando por ele, saiba que, por pior que seja a situação que essa pessoa se encontra, tem sim jeito. Não desista de orar, não desista de mandar uma palavra, de convidar os seus irmãos para orarem pela pessoa, porque você pode sim estar acabando com um decreto que seria o fim para a pessoa, e trazê-la para perto do Senhor, e que ela seja salva, que ela seja conduzida pela vontade do Espírito Santo. Então, por pior que seja o caso, tem jeito, e um exemplo está aqui. Uma oração sincera, um coração sincero diante de Deus, essa oração ela vai ser respondida. Só que muitas vezes as pessoas desistem porque elas querem no momento dela.
E muitas vezes não é a hora ainda do trabalhar de Deus. Então a oração, o coração sincero, ela nunca é em vão. Só que nós temos que esperar o tempo do Senhor. A oração ela tem que ser acompanhada com a perseverança, né? Então, continuidade e perseverança. Continuidade, né? Então a Bíblia vai dizer para nós, né, que é para orar sem cessar. 1 Tessalônica 5,17, né? Vai dizer isso. Então, está dizendo numa constância, numa persistência, né? Ou seja, jamais nós podemos deixar de orar e jamais deixar de acreditar nos propósitos de Deus, né? E um dos propósitos de Deus é crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus, né? Quero aproveitar você que tá nos vendo, você sempre nós pedimos que você deixe o seu famoso like, seu famoso joinha. like. O Antônio Carlos Brasil, ele é o CEO do Acesso Saúde, e ele estava sentado aí na mesma cadeira há 2 capítulos atrás, e ele nos presenteou e pediu que levássemos. Na hora eu surgi, eu e a Claudinha vamos levar. Ele disse, então passe no escritório e eu vou preparar uma sacola de presentes e você vai. Então o que nós queremos? Que você interaja sobre isso que nós conversamos com o pastor Nilson. De repente você quer deixar o seu nome aqui, o nome de um familiar que você quer que nós oremos. Semanalmente nós fazemos um propósito de oração, nós oramos todos os dias às 6 horas da manhã. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no final de semana nós mandamos para a igreja, no envelope, nós preparamos esse propósito que nós já estamos fazendo aqui. Já faz uns 6, 7 anos que nós fazemos esse propósito, e cada vez mais pessoas têm procurado. Então, eu quero presentear você que deixa um comentário sobre esse assunto. De repente, uma pessoa da sua família que você quer que a gente ore, nós vamos escolher uma pessoa e eu e a Cláudia vamos levar lá na sua casa. Hoje nós vamos levar este livro, este aqui, exatamente esse livro, com a assinatura dele para você, e nós vamos fazer junto uma sacola de presentes. Eu nem sei o que tem, mas que vai ser bom, né, Claudinha? Então, bom, só para a gente fazer. Estou motivando você a interagir cada vez mais. Voltando aqui com o pastor Nilson. Bom, pastor, daí, de repente, o senhor viu que os caminhos eram do Senhor, se arrependeu, leu a Bíblia, e daí a palavra, não era o Senhor falando com Deus, era Deus falando com o Senhor. Voltou para o mau caminho, e daí como se deu a volta para o Senhor Jesus? Voltei e tentei resolver as coisas com a minha própria força. A força do seu braço. Força do meu braço, né? Como diz em Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força, né? E falei, bem, eu preciso ter uma vida normal, eu preciso casar, eu preciso trabalhar, e pela misericórdia de Deus, Deus deu tudo isso para mim, né? E eu me lembro que no nascimento do meu filho Vinícius, ali Deus começou a trabalhar do caçula, né? Deus fez algo. Está com quantos anos o Vinícius agora? O Vinícius está com 25 anos hoje. Já está? Está com 25 anos hoje. E eu lembro que nós fomos uma vez com a minha esposa fazer uma ecografia e o médico disse, olha, infelizmente essa criança vai nascer, está com um problema no rim, a urina sobe todo para o rim e nós vamos precisar marcar uma cirurgia. E essa criança vai ficar dependente da hemodiálise. Ele estava com que idade nesse período? Ele não tinha nem nascido. Não tinha nascido ainda. Esses os exames, né? Intrauterino. Estava ali um decreto. E eu falei, calma aí, doutor. Eu sempre ouvi falar que Deus faz milagre, né? Na minha impetulância, na minha ignorância, mas usando um pouco da minha fé. E eu fui para casa e conversei com Deus, né? E eu falei, Deus, haja. Passou alguns dias, não foi nem uma semana, voltamos lá, o médico falou, agora não tem jeito, né? Já vou ter que marcar a cirurgia no Pequeno Príncipe, porque tem que arrancar um rim dele, e já está subindo, já está na metade do segundo, né? E não tem como. E eu falei, espera mais um pouquinho aí, doutor. Foi aí que eu se acheguei a Deus. Eu falei, Deus, se tu verdadeiramente existe e tem um plano na minha vida, o Senhor vai curar essa criança no ventre da minha esposa. E eu
em troca, olha só. Muito forte isso, pastor. Em troca, né, na minha ignorância, né, graças a Deus que Deus não leva em consideração, né, o tempo da nossa ignorância. Eu falei, eu vou te servir, vou fazer o que o senhor quiser, aquilo que o senhor achar em mim, eu vou me dedicar e fazer a tua obra segundo o teu querer e a tua vontade. Mas eu quero ficar ali no banco, né? Do meu jeito, né? Do meu jeito, do né? meu jeito. No terceira ecografia, passou mais alguns dias, o médico, né, como ele queria já no segundo marcar a cirurgia, e eu não deixei e me responsabilizei, ele falou que não só a criança, mas a minha esposa também corria risco, né? O médico falou, você vai ser responsável. Eu falei, eu me responsabilizo. O médico falou para o senhor vai ser o responsável. Vai ser o responsável. E daí, na terceira ecografia, a minha sogra foi junto e de uma denominação não muito bem agradável, que serve outros deuses, que não compactua daquilo que a Bíblia fala. Deus também levou ela, direcionou ela junto. Eu não pude ir nessa terceira ecografia, que tinha uma reunião na empresa que eu tinha recentemente entrado. E lá o médico passava aquele scanner e chamava outro médico, e chamou o terceiro médico, e chamou o quarto médico, e fez uma junta médica, e chegaram e disseram, nós não sabemos o que aconteceu, mas a criança está perfeita. Glória a Deus! Graças a Deus. Que testemunho. A minha sogra se converteu. Naquele momento, 60 anos ali, vivendo, né, distante de Deus, se converteu. E eu, naquele momento, né, me acheguei ao Senhor Jesus e falei, Deus, o Senhor ganhou esse cabo de guerra aqui, não dá para competir com Deus, né? pastor, o que o senhor sentiu exatamente quando isso aconteceu? Porque o senhor teve uma conversa e disse, tudo ou tudo. O que o senhor sentiu exatamente quando essa notícia chegou para o senhor? Confiança. Eu já contava com isso. Eu já acreditava nisso. Algo dentro de mim falava que esse milagre ia acontecer. E o Vinícius está aí hoje, um rapazão com 25 anos, terminando o último semestre da faculdade de Direito também. Vai seguir. Vai seguir, é uma bênção na minha vida, uma bênção para a congregação, né? Também, e Deus tem nos abençoado muito, graças a Deus. Maravilha. Um abraço, Vinícius. Começou cedo o testemunho. Começou cedo. Ele é a própria bênção, né? Ele é a própria bênção. Deus às vezes permite algumas situações dessa para que a gente possa exercitar a nossa fé, né, pastor? Permite. A gente tem muitas experiências com o Senhor, sabe? Deus tem me dado muitas experiências e eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito nesses últimos anos nas nossas vidas, na vida da congregação, sabe? Deus nosso tem Deus fiel. Continua sendo Deus fiel. Pastor, em algum momento o senhor já estava evangelizando, porque é ali que a coisa acontece, né? O senhor já tinha acontecido o milagre nessa evangelização em 2001, já tinha acontecido, não? Eu pregava para todo mundo. Eu falava para todo mundo, vá, né, aceite Jesus, vai para a igreja. Você tem jeito, para mim não tem. Eu pregava para os outros. Eu já era dizimista antes de ser crente. Nem pensou você. Então, eu já só não tinha aquele compromisso. Não queria também. Não queria aquele compromisso, né? Mas tem algo assim. Por que eu não queria esse compromisso? Porque eu também tinha comigo que aquilo não poderia ser de qualquer jeito. Aquilo não poderia ser de qualquer forma. Entendeu? Aquilo tinha que ser algo muito sério. Era uma decisão que não poderia voltar atrás. Ninguém pode lançar a mão do arado, né? Então eu tinha isso comigo, né? E hoje é lamentável, né? A gente pega lá Romanos 8:35 ali a seguir, tem um ró ali que nós não podemos deixar do amor de Deus por nada, a largura, profundidade, altura, nudez, fome, espada, nem a morte. Né? E hoje a gente está vendo as pessoas deixar o caminho do Senhor por banalidade, por tantas coisas, né? Então a aliança, o compromisso com Deus é uma coisa muito séria.
ela não pode ser tratada de qualquer jeito, de qualquer forma. A salvação dela é coisa muito séria. Coisa séria, né? Ela não está deixando a palavra de Deus, na verdade, ela está jogando a chance da salvação. Jogando, e as pessoas relativizam hoje a salvação, né? Nós temos que entender que as coisas de Deus, independente da denominação que você está, ela não oscila no tempo e no espaço. O que era pecado em Gênesis é pecado em Apocalipse e é pecado hoje, no século 21. E vai continuar. E vai continuar. Então as pessoas estão confundindo algumas coisas, né, com a essência, a doutrina santa da palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, como nós se comportamos, o nosso testemunho. E a nossa consciência de que nós estamos, se Deus te colocou ali, é ali que você vai servir e é dali que Ele vai te usar. Perfeito. E não existe esse negócio, não, eu vejo pela internet, eu vejo pela televisão, a minha mãe vai à igreja, não funciona isso. É você, a sua salvação é individual. É você e Deus. Pilatos um dia vai ter que aparecer na frente do Senhor Jesus, que virá não mais como Salvador, assim como juiz. E você também. E nós todos aqui, o pastor Nilson, Claudinha, eu, Fabiano, toda a equipe aqui, nós vamos, é individual. Nós teremos que parecer diante do juízo de Deus. Mas, pastor, de repente o senhor disse, bom, agora eu vou abraçar o ministério. Como que aconteceu isso? Eu fiquei 11 anos na congregação Capão da Embuia, né? Na Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, Capão da Embuia. O senhor quer? Quero. Ali a gente trabalhou, né? Departamento infantil, departamento de adolescentes, e depois Deus falou comigo. Chegou o momento de sair, fui para outra congregação, Prado Velho. Prado Velho? É. Prado Velho fica perto ali da universidade? Isso. Da PUC? Da PUC. Fiquei mais 5 anos e 2 meses lá. Lá fui segundo dirigente, lá fui a presbítero, lá fui a evangelista, e de lá saí e dirigi a primeira congregação. É um amadurecimento, um processo necessário para você, porque te traz embasamento, conhecimento, né? E dali eu fui dirigir a congregação Vila Macedo, né? Fiquei 2 anos e 7 meses na Vila Macedo, depois fui dirigir a congregação Jardim das Américas, 1 ano e 7 meses, depois fiquei 2 anos e 3 meses na congregação Capão da Embuia. E até onde Deus aprove nós sairmos, né? Ou melhor, nós fomos arrancados, né? O que aconteceu? Fomos arrancados, mas tudo isso hoje a gente vê que é uma permissão de Deus, e é onde hoje a gente fundou, né, a Igreja Assembleia de Deus Renovada em Cristo, né? Quais hoje os principais projetos desenvolvidos pela Igreja Assembleia de Deus Renovada em Cristo? Bem, a igreja, quando primeiramente, eu vinha de muitos anos de trabalho, né, profissional e trabalho na obra. E eu falei com a minha esposa, vamos descansar um aninho. A gente congrega numa congregação aí e vamos descansar um ano. Mas com todo aquele acontecimento fatídico, né, desgastante que a gente passou, era gente lá em casa fazendo culto. Os cultos nos lares eram 60, 70 pessoas e pastor, abra a igreja. Eu falei, não, Deus não falou ainda comigo. Não me disse, não me deu a direção. Ainda, não me deu direção. E Deus fala muito comigo em sonhos. Amém. Sabe? E nessa ocasião, né, o pessoal, eu estava vendo que muitos foram para outras congregações. Infelizmente, muitos hoje não estão congregando em lugar nenhum. É isso que dói, né? E alguns ficaram lá, né? Isso é muito triste, né? Quando você não pensa naquilo, você não pede a direção de Deus no que você vai fazer, as consequências são devastadoras, né? E a gente entende ali, Deus fez eu sonhar que eu estava numa praia, andando, se encontrei com uma irmã,
filha de um pastor presidente da Assembleia de Deus lá de Lafayette Coutinho, pastor Wesley, muito meu amigo, né? E eu peguei na mão dessa moça e falei para ela: vamos namorar e eu vou cuidar de você. Mas como? Eu levei um choque, eu falei: Senhor, será que eu estou tão fora dos teus caminhos assim? Ficou com vergonha do sonho, pastor? Oi? O senhor ficou com vergonha do sonho? Fiquei com vergonha e com medo, porque eu contei para minha esposa depois. Quer dizer que eu estou dormindo aqui e você sonhando com outra? E aí o Espírito Santo veio para mim e me deu a revelação do seu sonho. Falou: você não entendeu O senhor, nada, o né? senhor foi conversar com Deus sobre isso? Fui Senhor, conversar com Deus. estou com vergonha do meu sonho? Conversei com Deus. Depois que Deus me esclareceu, fui conversar com a minha esposa. Deus falou: você não entendeu. Estou te dando algo novo e vai ser algo grande. É novo e vai ser algo grande. Estou colocando na tua mão algo que vai ser algo novo e algo grande. Aí eu contei para minha esposa. E qual foi a reação da sua esposa? Aí ela parou para pensar, mas Deus me deu a primeira fase e a segunda fase. A terceira deu para ela. As mulheres são atentas demais, né? Sensíveis demais. Deus falou com ela diretamente. Falou com ela e disse: tem mais uma coisa. Então Deus vai te dar algo novo, que vai ser grande e puro. Só que nesse intercâmbio, né, Deus falou comigo e ela falou: só que Deus tem que falar comigo também, num particular. Ela foi com os irmãos da igreja para uma viagem lá em Matão, né? Tem um pastor Riso lá, muito nosso amigo, Roberto Riso, e estava lá no meio do interior, lá numa casa. Sabe aquelas senhoras que não tem televisão, não tem internet, não sabe o que está acontecendo no mundo? Deus pega essa mulher, eu não estava lá, mas ela me fala os demais e fala com ela a respeito dessa denominação. Que Deus estava aprovando e Deus estava num negócio que não era para ela ter medo e não era para ela ter receio. Ela voltou, me contou, e nós instituímos ali a igreja. Ela nasceu em 21 de fevereiro de 2025. Tem 1 aninho e meio aí. É um bebê que está começando a caminhar, né? E nós, nessa caminhada, né, já fizemos um estatuto próprio. Importante. Aliás, a gente comenta isso às vezes nas igrejas, e tem sido mais recorrente a necessidade dos ministérios terem um estatuto, até para efeito de relacionamento com as autoridades. O estatuto é fundamental. Eu peguei estatuto de diversas igrejas do Brasil, Assembleias de Deus do Brasil, e compilei um estatuto, da melhor forma possível, mas eu outorguei esse poder à igreja. Lá é a igreja que elege o presidente, o vice-presidente, o conselho fiscal, a secretaria, porque isso eu inibo um monte de problema. Hoje, né, entendam quem está me falando, mas a pessoa entra e sai quando ela quer e institui quem ela quer. Querendo ou não, você cria um monopólio nisso daí. E eu entendo que se a pessoa, se o presidente, se o vice, se a diretoria, se a secretaria, se o conselho fiscal, se o conselho jurídico, tudo está fazendo o seu papel e está indo bem, não tem que ninguém se preocupar. E for da vontade de Deus, ele será reconduzido ao cargo nas eleições. Entendeu? Então você evita um monte de problema. É até espiritual, né, pastor? Porque a gente parte do princípio: amanhã ou depois alguém se desvia, não quer mais, escolhe o caminho errado. É uma decisão triste, mas pode acontecer, e ele se mantém no cargo através de um estatuto. E as almas? De repente, um estatuto transparente, ele é justamente isso, ele cuida do lado espiritual. Cuida desse. Porque muitas vezes eu sou membro do senhor, eu me desvio. O senhor vai dizer: olha, Darcy, você vai ser da tua função, você vai para o banco, vai continuar membro, vamos continuar cuidando, eu quero fazer um atendimento mais próximo de você, e depois, na vontade do senhor, na hora do senhor, se for o caso, você volta.
Porque a noiva é assim, né? A noiva é inteligente. Se hoje as demais denominações aplicassem isso daí, eu garanto para você que nós não teríamos a metade ou quase zero escândalos que nós estamos vendo aí, né? Porque você dava essa autonomia a de quem verdadeiramente é a igreja dos membros. Não é de um pastor presidente, não é de um vice-presidente, não é de uma diretoria. A igreja, depois dela pertencer a Jesus, ela pertence aos membros. É os membros que estão contribuindo, que estão fazendo de tudo para que aquilo seja mantido e venha a crescer. Eles que evangelizam as ovelhas, Eles que evangelizam, é eles que dizimam, é eles que ofertam. Então eles têm o direito de escolher e colocar ali na presidência, na vice-presidência e nas demais funções que eles entendem que a pessoa está qualificada. E ao mesmo tempo assumir responsabilidade. Sem dúvida. Porque se eu escolho alguém e esse alguém não está de acordo, eu sou conivente. Perfeito. Eu tenho responsabilidade, corresponsabilidade ali. Exatamente. Então é isso. E a gente, né, além disso, o nosso carro-chefe ali é a transparência. Nós temos uma tesouraria que encaminha todo mês, né, o livro caixa, as notas fiscais, os extratos bancários, entradas e saídas para uma auditoria externa. Todo mês passa por um contador, por um escritório de contabilidade que registra tudo isso, sabe? Que lavra tudo isso na Receita Federal, escritura tudo isso na Receita Federal. Ou seja, até para efeito de fiscalização já está facilitado, tem tudo aí. Tá tudo aqui, ó, né? Tudo no CNPJ. Né, pastor? Transparência, né? Transparência. Hoje nós temos uma conta na pessoa jurídica específica para a igreja e outra conta na pessoa jurídica específica para missões. Uma igreja que está aí 1 ano e meio praticamente, já comprou moto 0 km para o pastor em Moçambique, bicicletas, cobrimos igrejas, telefone celular, alimentação, já compramos um terreno de 1.000 metros quadrados, entendeu? Então, tudo isso a gente tem feito. Tudo isso é com transparência e registrado no livro caixa. Aliás, acabamos agora de 2 meses atrás adquirindo o templo lá que era alugado, né? Então agora já pertence à própria igreja. Já pertence à própria igreja, o templo no Capão da Embuia, né? Já ampliamos, reformamos, sempre Deus abençoando, prosperando. Porque também quando os membros se propõem a construir, eles estão sendo abençoados nas suas vidas, na prosperidade, estão prosperando. E quando o membro vê o dinheiro dele, né, sendo investido na obra, mais ele abençoa, mais ele prospera. Mas ele quer participar daquela bênção. Ele entende da necessidade, né? Os comprovantes que estão indo para missões também é colocado no grupo de WhatsApp da igreja, para os irmãos verem que entrou aquela oferta e está sendo destinada exatamente aquela oferta. E às vezes até mais a gente destina lá para o campo de Tete, em Moçambique, sabe? Nós temos 2 campos lá. Em um lugar nós estamos com 12 igrejas, em outro lugar nós estamos com uma igreja, compramos esse terreno e vamos construir lá uma igreja e um orfanato para 400 pessoas em nome de Jesus. Pastor, manda fotos para nós, que nós fazemos questão de mostrar, para que o nome do Senhor seja glorificado no Brasil e fora do Brasil. No Brasil. Lá Curitiba, a Renovada em Cristo está investindo muito lá, né? Nós sabemos que Deus tem uma obra grande lá para salvar aquelas pessoas, né? Então, eu também, tendo oportunidade, eu vou fazer uma viagem para lá e trazer relatórios, filmagens e tudo mais, né? Mas nós temos total transparência lá, contato com os pastores que estão lá e são uma benção os pastores que estão lá. Quais são hoje os maiores desafios enfrentados pelos pastores? É o pior momento, por quê? O esfriamento espiritual, a apostasia, da fé, o comodismo, a heresia, né? Hoje as redes sociais elas são uma bênção, né, para divulgação e propagação do evangelho. Mas da mesma forma tem muita gente mal intencionada, distorcendo tudo a palavra de Deus.
pregando textos fora de contexto, sem analisar a Bíblia como um todo, e isso é muito triste. Sem ser uma inspiração. Sem ser uma Espírito inspiração, Santo. exatamente. Mas eu acredito que ainda Deus sempre teve e sempre estará no comando de toda a situação, né? Nós temos que vencer isso. Agora Jesus deixou claro, né? Quando porventura vier o Filho do Homem à Terra, achará fé? É bíblico, né? É bíblico, né? É bíblico. Ah, eu vou tirar o pé do acelerador? Não, vamos para cima. Eu também estou percebendo aí muitos pastores sendo processados, muitos pastores por pregar a verdade, né? Então hoje a perseguição, mas tudo isso era bíblico, né? São dias difíceis para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, mas nós que fomos chamados para isso, não sabemos onde vai parar isso. Onde vai parar isso? E eu creio que da mesma forma que, né, vinha essas lutas e perseguição, Deus vai trazer o escape. É isso que diz em 1 Coríntios 10:13, né? Não virá sobre vós, né, luta, tentação, provação que não seja humana, mas fiel é o Senhor, para que quando elas virem, o Senhor nos dá o escape. Ora que Deus vê que não tem mais jeito, que as lutas vão comprometer a nossa salvação, a nossa vida eterna, Deus arrebata a igreja. Deus conhece os nossos limites, né? O salmista diz que ele sabe, conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe até onde nós podemos suportar. Ora que Deus vê, opa, mais ou menos igual o Jó, né? Ó, toca aqui, toca ali, toca lá, mas aqui você não pode tocar. Aqui não. Aqui não. Eu estava vendo que numa das postagens o senhor está de camiseta, jovem sobre o púlpito. Como foi isso? Era culto das crianças, pastor? Das crianças. Eu sempre gosto de vestir a camiseta literalmente, né? A gente pula, a gente brinca com as crianças, a gente incentiva. Eu sou uma pessoa que incentiva o ministério infantil. Existe uma preocupação de evangelização dessa janela, né? Dos 3 aos 12, né? Que é a janela 3-12 ali, que alguns estão chamando, né? É momento de nós evangelizarmos as crianças, não é isso? Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Provérbios 22:6. Então, fazer discípulos, né? Fazer discípulos. Ele não vai se desviar lá na frente. Não vai se desviar lá na frente. Pasme os senhores, mas eu tenho cultos no domingo infantil. E você precisa ver, é o dia que mais enche de visitantes. Os seus cultos, que dias são, pastor? Segunda, culto de oração, das 20 às 21. Oração, nós se reunimos para orar, mais nada. Quarta-feira, culto de ensino, né? Começa às 19h30, meia hora de oração. Mais na palavra. Isso. Ensino. Sexta-feira é culto das irmãs do círculo de oração. Importantíssimo, né? 19h30 oração, começa às 20 ali, 19h30 orando, iniciamos a liturgia do culto às 20 e vamos até às 21h30. Todo segundo sábado é ceia, mas nesse segundo sábado do mês, toda a igreja está ali em consagração das 8 ao meio-dia em oração. E à noite nós temos o culto de ceia, né? E domingo pela manhã, café da manhã, 8h30, e às 9h entramos para EBD, vai até às 10h30. E o culto à noite, 18h30, oração, até às 19h, e das 19h às 21h, o culto na direção de um departamento. Durante o período que eu fiquei na Gospel, que foram 18 anos, eu convivi muito nas igrejas, principalmente nas congregações. E tinha uma igreja num lugar chamado Reis, em Mandirituba, que eu gostava muito de ir lá. E era todo mundo de joelho. Perfeito. E interessante, quando começava o culto, o Espírito Santo já tinha tomado lugar. Era uma coisa impressionante. Era uma mesma reunião, era o mesmo culto, era uma coisa impressionante o poder de Deus naquele lugar. E é justamente isso de começar, de ter oração, de perseverar em oração
para destravar tudo aquilo, muitas vezes decretos que são contrários à nossa fé. Lá a gente orienta todos os departamentos não começar nenhuma atividade sem no mínimo 30 minutos de oração. Um mês antes de todas as atividades, eu coloquei os cultos aqui, mas tem ensaios lá, outras atividades, né? Um mês é 30 minutos e daí no outro mês a gente denomina o mês da oração. É 1 hora todo dia, durante 30 dias, antes dos cultos e das atividades, sabe? Então, se tem uma coisa que a gente não abre mão e jamais vamos abrir mão, é dessa oração. Pastor, aqui o senhor... Aí está a igreja, aí está a apresentação de uma criança. Somos a comunidade de fé comprometida em seguir os ensinamentos de Cristo, servindo com amor e construindo um mundo melhor através da palavra de Deus. A missão, né? Levar o amor de Cristo, comunhão fraterna, amor incondicional, ensino bíblico, serviço. Esses são os seus ministérios? Isso. Aqui, infantil, louvor, jovens. Nós temos uma agenda eletrônica lá, né? Temos uma agenda eletrônica, aplicativo para a igreja, é tudo digital. Rua Araguaia, 1126, Capão da Emboia, em frente ao supermercado Agricer. É atrás ali do lado da Universidade do Esporte. O telefone é o 419-9820-9046. Esse é o meu pessoal. É o mesmo, pastor, eu acho interessante isso. O e-mail, caso queira, eu vou só voltar ali, já saiu. Esse aqui é o seu Instagram, né? Acho que é o Instagram da igreja. Foi aqui no infantil que eu estava vendo o senhor estava lá de camiseta participando. Você que quer conhecer mais da Igreja Assembleia de Deus, renovada em Cristo, você pode entrar no Instagram, você vai ter vai conhecer os irmãos também. Já chega lá conhecendo, já sabendo quem é. De braços abertos, pastor. De braços Jovens. abertos. A nossa assistência social lá, ela é muito dinâmica e eficaz. Nós encaminhamos pessoas para clínicas de recuperação, temos convênio com clínicas de recuperação, nós damos assessoria jurídica. Nós fazemos um trabalho social lá na comunidade bem relevante, sabe? Cesta básica, até remédios, muitas coisas é a liberdade que eu entendo que a igreja deve ter e, no meu ponto de vista, é uma obrigação para com a comunidade, né? E no domingo começa com café da manhã? Com café da Quer manhã. dizer, você chega mais cedo, já vai... Que lá quando nós terminamos o culto, nós dizemos assim que o glória a Deus e o aleluia não tem igual a renovada do Capão da Emboia. Opa! E lá, como que é? Glória a Deus e aleluia não tem igual a renovada do Capão da Emboia. Lá tem café no bolo e chimarrão na coia. Opa! Eu acho que então... Todo domingo, 8h30 da manhã. Que legal. Olha, um culto. A comunhão, né? A comunhão. É muito gostoso. É comunhão. Então a igreja está crescendo gradativamente, né? Hoje o nosso espaço já é um espaço já restrito à membresia. Quando vai todo mundo num culto, quase não cabe, né? Mas eu sei que Deus tem os seus momentos, a sua hora para tudo e vamos seguir fazendo a obra do Senhor, né? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Claudinha, vamos para a agenda, Claudinha. Então, todo mês, no último sábado, acontece o Café de Pastores. O café da unidade do COMPEC. E o que é COMPEC? Conselho de Pastores Evangélicos de Colombo, presidido pelo pastor Aloysio Lemos. Já esteve aqui também sentado. Já esteve conosco. A edição anterior foi na Resgatando Almas, Avenida Abel Escoiciato, 1428, Jardim Guarani, em Colombo. E também todo mês tem o congresso da Unigreja, o congresso Renovação. E eu quero oficialmente passar para o senhor a revistinha da Unigrejas. O senhor já me confidenciou que numa das próximas vezes aí o senhor vai conseguir estar conosco. Será muito bem-vindo, pastor Nilson. Muito bem-vindo. Ou sim, se Deus quiser, né? E a gente espera caminhar cada vez mais nessa fé, ganhando almas para Jesus.
Galo Zé, cadê o nosso galo, Claudinha? Tá meio quieto, tá tímido meio hoje. Quieto, tá com vergonha, Galo? Será que é? Você tá aí. É muito talento, E Deus. pra quem que vai o abraço, Galo? Resgatamos os abraços do Galo Zé. O abraço vai para os apóstolos Edenilson e a Tânia Witt, que estiveram conosco também. Por sinal, a gente mencionou o assunto, a oração quebra decretos de Satanás no mundo espiritual. Falando de oração, nós estamos falando disso, né, pastor? Antes até de encerrar, esse abraço eu quero mandar para a dona Michele Maia Schmegel, acho que é isso, Schmegel, né? Schmegel. E a filha dela nós visitamos na pediatria do Hospital Evangélico Mackenzie, a Rafaela Vitória Schmegel, neto de 13 anos, ela está internada na pediatria e ela está passando por um momento muito difícil, porque já fazem internamento 2 meses, né? E desde fevereiro ela está encaminhando uma menina tudo completamente saudável e de repente veio uma enfermidade e estão lá, elas estão passando uma grande luta, mas nós sabemos que o decreto do inferno já foi quebrado, pastor. Amém. Que ali o Senhor já fez, já deu a vitória a elas. E nós queremos fazer diferente. Isso não aconteceu ainda no sertão. Nós vamos nos despedir, pastor, e vamos pedir que o Senhor, que a gente faça agora uma oração. E queremos também convidar você de casa, você de outros ministérios, para você colocar o nome da dona Michele Maia e da Rafaela Vitória em oração, para que esse momento difícil ela atravesse e em breve ela esteja aqui dando testemunho. Essa é a nossa fé. E essa é a nossa fé. Então, pastor Nilson, antes do senhor despedir, se o senhor puder nos conduzir em oração, por favor. Vamos fazer uma oração. E para edificar a fé dos irmãos, dia 12 de maio, Deus ressuscitou um jovem ali que ficou 40 minutos em óbito. Deus trouxe a vida de volta. Na sua igreja. Na minha igreja. Sofreu um acidente na rua. Eu estive lá, peguei na mão dele, era pé para um lado, perna para outro, caminhão de areia passou em cima dele. Meu Deus. Foi uma experiência muito grande com Deus. E esse rapaz, ele é o meu sobrinho, estava afastado. E estava ele e a minha irmã. E eu cheguei no lugar, o Espírito Santo falou para mim: só repreenda o espírito de morte. Amém, amém. No hospital ele foi e está sendo objeto até de estudo, porque já tinham encaminhado ele, já até elaborado a declaração do óbito para ir para o cartório. E Deus trouxe ele à vida de volta. Então acredite que Deus ainda faz milagres. Glorificado seja o Senhor Deus por esse milagre. Eu faço questão de conhecer seu sobrinho, faço questão mesmo. Vamos trazer ele aqui, quem sabe um dia, e contar esse testemunho. Ele está em recuperação, mas foi um milagre, Deus trouxe a vida. Está combinado, pastor, está combinado. E assim, Patrick, assim como o Patrick teve essa bênção, essa restauração, o Darcy também, há 6 anos atrás, nessa época eu estava no hospital, em UTI. Então, como Deus faz milagres, nós cremos, dona Michele, que a senhora e a Rafaela serão um dos grandes testemunhos. A gente costuma dizer, palavras convencem, mas testemunho arrasta. O testemunho é para ganhar almas. E nós vamos fazer essa oração e nós cremos nesse milagre. E você que está em casa, você que está vendo, independente de você estar vendo hoje ou em outra época, estende a sua mão e confirme esse momento especial. Pastor, por favor. Oremos ao Senhor então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai. Queremos Te agradecer por este momento onde, Senhor, estivemos aqui trocando ideias e experiências do Teu reino, da vida pessoal, daquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Então, neste momento, Senhor, eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Em nome de Jesus, o Senhor pode ir lá agora, Senhor, nesta UTI, neste hospital, aonde se encontrar esta jovem, Senhor, e restaurá-la por completo, Senhor. A nós cabe, Senhor, crer, acreditar e orar, Senhor. Agora o milagre é operado pelas Tuas mãos, pelo Teu nome, e é nesse Jesus que nós cremos neste momento, Senhor.
Deus opera milagres. Haverá testemunho dessa oração, dessa noite, ao qual nós estamos aqui reunidos, clamando, Senhor, pelo Teu nome, para que o Senhor restaure por completo. Eu não sei, Senhor, aonde está alojada esta enfermidade, mas o Senhor sabe. E esta enfermidade, Senhor, não é para a morte, é para a glória do Teu nome, Senhor. E o Teu nome será glorificado e exaltado. Então, Senhor, em nome de Jesus, faz a Tua obra por completo. E nós cremos, Senhor, ó Deus, na saúde, na restauração desta jovem, Senhor. Amém. 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 Pastor Nilson, obrigado demais por ter. Se foi possível, estou muito feliz em ter o senhor aqui. Que Deus abençoe o senhor. Eu que agradeço ao senhor e a sua digníssima esposa. Obrigada, aí. pastor. A minha consciência própria. Consciência, Meu domínio próprio. Seu domínio próprio, né? E a todo o pessoal aí que trabalha do podcast aí, né? Que Deus abençoe e que vocês sejam uma voz, um canal, Amém. né? De Pra Deus glorificar nesse o nome lugar do aí. Senhor. Bom, Deus abençoe. Nós recebemos. Amém, amém. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe grandemente também a sua vida, sua família, o seu ministério. Amém. Que o Senhor seja a trombeta de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, eu recebo. Amém. Povo de Deus, muito obrigado pela sua companhia. E na próxima terça-feira, sempre às 20 horas, nós estaremos aqui com um novo convidado, um novo conhecimento, trazendo para vocês informação. Porque se interessa a você, vira conteúdo aqui no Sertão Gospel. Que Deus abençoe você. Valeu, gente. Tchau. Tchau.